Fala pessoal, boa noite a todos. Estamos ao vivo aí no Instagram agora. O tema da live é o que fazer depois de iniciar no mercado de Forex. Você que vai assistir essa live depois, eu quero que você compartilhe essa live com 2 amigos seus que também estejam iniciando no mercado cambial. Para quem não sabe, o Forex é o maior mercado financeiro do mundo hoje, onde negociam os maiores traders do mundo, onde negociam bancos centrais, tá? Grandes corporações às vezes querem entrar naquele país e compra aquela determinada moeda, tá? Porém, muita gente às vezes me pergunta, Nilo, o que eu tenho que fazer depois de iniciar no mercado de Forex? Eu quero passar aqui alguns pontos, alguns pilares hoje para vocês de fato conseguirem ter resultado, tá? O ponto mais importante para você ter resultado no mercado de Forex, primeiro, depois que você aprendeu o que é o Forex, você precisa abrir conta numa corretora, tá? O que é uma corretora? Uma corretora nada mais é do que um broker, tá? Uma corretora nada mais é do que um broker, que é o termo muito utilizado no mercado de Forex hoje, tá? Pessoal, antes da gente começar o conteúdo, eu quero que você compartilhe essa live aí com mais pessoas também, tá? Deixa eu enviar aqui para algumas pessoas. Ó, vou mandar aqui para algumas pessoas. Vou enviar essa live aqui para algumas pessoas para a gente dar continuidade a esse conteúdo, beleza? Ó, deixa eu só mandar aqui pro pessoal que está iniciado no mercado de Forex, porém não sabe por onde começar e não sabe o que fazer depois de iniciar no Forex. Beleza? Ó, tô mandando aqui. Câmera para algumas pessoas. Pronto, mandei essa live aí para algumas pessoas, beleza? Quero que você faça o mesmo depois. Mesmo depois da live estar gravada, manda para 2 amigos seus. E o ponto mais importante é você ter um broker, tá? Um broker para você negociar as moedas. Dentro do Forex hoje você tem moedas maiores, tá? Que é muito conhecido como majors, moedas maiores. O que são as moedas maiores hoje? São as moedas, por exemplo, como o euro, tá? O euro é tão forte quanto o dólar. A libra esterlina, que é tão forte quanto o dólar americano e o euro também da Europa. E você tem moedas, por exemplo, como o JPY, que é a moeda oficial do Japão. Então é uma moeda muito forte, tá? Então dentro do broker hoje, do Forex, que no caso é a corretora, tá? Eu vou traduzir para vocês como corretora. Nilo, por que você está falando broker? Porque é o termo que mais vocês vão ouvir no mercado de Forex. Broker, 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 tá? É o termo que você mais vai ouvir no mercado de Forex. E aí você tem 2 tipos de broker hoje dentro do mercado de Forex, que é o broker ECN e o broker Market Maker, tá? Qual é a diferença dos dois? Vocês aqui provavelmente já ouviram falar de opções binárias. Opções binárias não é mercado de Forex, por exemplo. Por quê? Nas opções binárias ou na Equioption, a sua ordem não é enviada a mercado. Então é uma corretora Market Maker. Por quê? Você envia a sua ordem, ela vai direto para a corretora, depois a corretora vai repassar a sua ordem para o mercado. E aí o que acontece é muito conflito de interesses. Por exemplo, se você pegar corretoras como Robinhood, XP Investimentos, essas corretoras já foram multadas em milhões de reais. Por quê? Porque elas operavam contra os seus clientes. Mesma coisa quem utiliza a RLP no Brasil, tá? Você está operando uma corretora que é market maker, tá? Ou seja, você passa a sua ordem para a corretora e depois a corretora pensa em passar a sua ordem para o mercado. Nilo, mas não seria ilegal a corretora, por exemplo, tentar operar contra mim, tá? Já que eu estou tentando escolher um bom broker que você falou. Depende. Quando você vai abrir conta na corretora, por exemplo, você concorda com os termos, correto? Mas eu te pergunto, quem é que lê termo? Quase ninguém lê o termo. Eu não leio o termo na hora de abrir conta em uma corretora ou fazer qualquer tipo de coisa, tá? Por exemplo, você vai abrir conta no Google, no YouTube, você vai ler os termos passo a passo? Não vai, você só vai concordar e abrir. E aí muita gente às vezes não entende isso, tá? Hoje eu tenho acesso, por exemplo, a traders que operam aí grande dinheiro, tá? Um capital muito grande no mercado de Forex hoje. 50 milhões de reais, 10 milhões de reais, 100 milhões de reais. Então são pessoas de muito peso que elas falam justamente isso para mim. Nilo, não utilize corretoras que sejam market maker, tá? Por exemplo, corretoras que são market maker, que eu vou dar o exemplo para vocês não abrirem conta lá, beleza? É importante que você anote isso. Corretora que é market maker, tá? Que patrocina time de futebol hoje, para tentar atrair o máximo de clientes possíveis. FBS, tá? A FBS hoje é uma corretora que eu não recomendo você utilizar. Já utilizei ela, por quê? Primeiro, você tem um spread muito alto no mercado de Forex hoje. O que é o spread? É o preço que de fato está ali, mas é o preço também que está na corretora, tá? Então, o spread é muito alto na FBS.
Segunda coisa, ela cobra, se você for fazer day trade em ações, que é o que eu mais faço hoje, eu recomendo você fazer também, porque você vai ter um tempo de pensar maior, tá? Você vai conseguir operar de uma forma mais eficiente em ações, muitas das vezes do que índice, até porque ações você consegue ficar posicionado durante mais tempo na operação, tá? A FBS vai morrer na taxa. Teve um aluno nosso chamado David, que ele fez num dia, isso de um dia para o outro, tá? $250, tá? $250. O que aconteceu? Ele pagou ali uns 40, 50 dólares somente de taxa, tá? Somente de taxa. Ou seja, mais de R$100 no único dia que ele morreu somente em taxa, justamente porque ele estava operando uma corretora que era market maker, tá? Que falava para você, ó, vamos te dar um spread baixo, porém a gente vai te dar aqui uma alta corretagem, tá? E eu falei para ele, cara, sai dessa corretora, que eu vou estar falando a corretora que eu utilizo hoje, tá? Por exemplo, corretora como XTB e Active Trade, eu não recomendo vocês utilizarem também porque é uma corretora market maker, tá bom? E você tem a corretora ECN. Corretora ECN, onde de fato a sua ordem é enviada a mercado. Então esse é um passo muito importante para você fazer depois que você iniciar no Forex. Você operar uma corretora que seja ECN, tá? ECN é onde a sua ordem é enviada a mercado e você não tem esse conflito de interesses entre você e a corretora, beleza? Então você sabe que você está operando no mercado de Forex, o mercado real. Corretora hoje, que eu recomendo, por exemplo, para você iniciar um broker, que eu recomendo você iniciar, é a Exclusive Market, tá? Que é a corretora que eu utilizo, e é a IC Market. A IC Market é a maior corretora do mundo hoje do mercado de Forex. Ela já chegou a bater aí de volume financeiro negociado $1 trilhão, tá? Se você ter ideia, o mercado de Forex movimenta 5, 6 trilhões de dólares no dia, porém a IC Market concentra boa parte disso, tá? Então a maior corretora do mundo hoje é a corretora que, por exemplo, eu recomendo somente essas duas hoje no mercado, tá? Hoje você tem milhares de corretoras no Forex, porém eu só recomendo aquilo que eu utilizo, tá? Então esse é um passo muito importante. Você iniciou no Forex, você vai fazer isso, abrir conta numa corretora, tá? Abre conta numa corretora, porque através da corretora você vai comprar e vender moedas, você vai comprar e vender ações, você vai comprar e vender, por exemplo, Nasdaq, Dow Jones, S&P 500, que são bolsas globais, beleza? O segundo passo para você de fato já começar a ganhar dinheiro no Forex é você ter a plataforma, tá? E hoje você tem duas plataformas no mercado de Forex, que é o MetaTrader 4, tá? Ou o MetaTrader 5. Qual é a diferença das duas? E muitas vezes as pessoas falam que não tem tanta diferença. É que o MetaTrader 5 você tem algumas funções de configurações que no 4 você não tem. Como, por exemplo, você pode personalizar tempo gráfico, tá? Então você quer colocar, por exemplo, um tempo gráfico de 2 minutos, um tempo gráfico de 8 horas, um tempo gráfico de 6 horas, um tempo gráfico, por exemplo, de 20 horas, você consegue personalizar isso no MetaTrader 5, tá? Já no MetaTrader 4, além de você ter muitas funções que são em inglês, e muitas das vezes a pessoa que inicia no mercado de Forex, ela não sabe inglês, tá? O meu inglês, por exemplo, hoje não é perfeito. E você também não precisa ter um inglês perfeito para iniciar no mercado de Forex. Porém, se você tiver ferramentas que vão conseguir fazer com que a tradução seja mais fácil, melhor ainda para você conseguir ganhar dinheiro, tá? Então o MetaTrader 5 hoje é uma plataforma perfeita para você iniciar. Nilo, quanto é que custa o MetaTrader 5? É de graça. Tá? Por isso que o Forex ele tem muito mais vantagem do que a Bolsa de Valores. Já falei isso com vocês várias e várias vezes, tá? Então, por exemplo, no Brasil você paga para ter plataforma mensal, né? No Forex não. No Forex, por exemplo, se você quiser baixar agora, você pode baixar o MetaTrader 4, baixar o MetaTrader 5, tá? Então não tem problema nenhum, beleza? E você pode baixar ele para o celular também, tá? Se você tem iOS, se você tem Android, não tem problema, você pode ir lá e você pode baixar o MetaTrader 5 e o MetaTrader 4. Hoje, sendo bem sincero para vocês, eu opero mais pelo celular, tá? Acompanho mais os meus trades pelo celular do que pelo computador. Por quê? Porque o aplicativo e a plataforma do MetaTrader 5 é muito intuitivo, é muito fácil de você mexer. Então, por exemplo, um trade muitas das vezes anda 1000 pontos, eu travo ele no 0 a 0, que é o break-even. Ou seja, já não tem mais risco de perder ou ganhar dinheiro. E tudo isso eu faço automaticamente pelo celular. Para você, por exemplo, que acompanha as minhas operações, você vê muito eu postar trade, operação pelo celular, gravando a tela ali do celular, né? E muita gente às vezes me pergunta, Nilo, você negocia somente pelo celular? Eu falo, não. Eu faço as minhas análises pelo computador, porém eu faço muitas das vezes a entrada pelo celular, tá bom? Tá dando para você entender até aqui? Coloca aqui nos comentários. Boa noite, Carol. Boa noite, Robert. Coloca aqui nos comentários, tá dando para você entender até agora. Então, primeiro ponto, você vai abrir conta na corretora, tá? Eu recomendo essas duas corretoras para você abrir, ou a Exclusive Market ou a Ace Market, tá?
ou o nome na verdade é IC Market, mas a gente fala IC Market, beleza? Então você só colocar no Google IC, beleza? Ou Exclusive Market. Segundo passo, você vai baixar a plataforma, tá? Quando você abrir conta na corretora, dentro da própria corretora você consegue baixar a plataforma, tá? Então lá você vai conseguir fazer a instalação tudo certinho. Dentro da plataforma você consegue, por exemplo, colocar indicador, configurar template, tá? Nilo, qual indicador você recomenda para mim colocar na plataforma? Eu recomendo você utilizar a média móvel de 200 períodos e a média móvel de 300 períodos, que serve como rastreador da tendência hoje no mercado de Forex, tá? Então através desses dois indicadores você consegue rastrear para onde aquele ativo está indo. Por exemplo, na semana passada a gente pegou um trade, um SDJPY, que deu 319 dólares. 319 dólares. Como é que eu peguei essa operação? Aplicando o terceiro passo que eu vou falar para vocês agora, tá? Então se você está gostando daí, manda um coraçãozinho aí, ó, e coloca alguma dúvida que você tem em relação ao Forex para que eu possa te ajudar a dar os seus primeiros passos. Quando eu iniciei no mercado de Forex eu não sabia nada, tá? Eu tinha várias dúvidas sobre o Forex. Eu pensava que o Forex, por exemplo, era um mercado ilegal. Eu pensava que o Forex eu tinha que viajar para fora do país. Eu achava que o Forex é algo extremamente... Eu achava até que o Forex era uma empresa, tá? Pela falta de conhecimento que eu tive. E muitas pessoas ainda têm essa falta de conhecimento em relação ao Forex. E uma coisa eu posso garantir para vocês, o Forex vai crescer muito nos próximos meses aqui no Brasil, tá? O Forex vai crescer muito nos próximos meses aqui no Brasil. Ó, o Bruno que está aí na live também, opera Forex, é um cara muito experiente no mercado de Forex, faz muito day trade em ações. Em breve a gente vai fazer mais uma live junto aí, né? No mês passado a gente fez uma live junto, deu bastante gente, muita gente gostou, muita gente me deu feedback. Em breve, Brunão, quero fazer uma live contigo, beleza? Então, faça isso que eu estou falando para vocês, coloque esses dois indicadores, os dois indicadores únicos hoje que eu utilizo. Dentro da plataforma você tem vários. Para vocês terem uma ideia, existe pessoa que até inventa nome de indicador, tá? No Forex. Hoje no Forex o que não falta é pessoas inventando indicadores que você sabe que muitas das vezes a médio e longo prazo não vão te trazer grandes resultados, tá? Então se você quer ganhar 50, 100, 300 dólares por dia, você precisa ali ter alguns indicadores que vão te ajudar e que vão de fato fazer com que você tenha uma alta performance no mercado de Forex, beleza? Terceiro passo, e um passo muito importante, o sol e a lua. O terceiro passo e o mais importante é você de fato ter estratégias, tá? Você ter estratégias que sejam vencedoras no mercado de Forex. E aí, foi uma das coisas que eu errei no começo, que foi difícil achar estratégias vencedoras. Hoje, quem tem estratégias vencedoras não quer compartilhar, tá? Não quer compartilhar. Então, por exemplo, se você for um gestor de fundo de algum mercado, tá? Pode ser na Bolsa de Valores, no gestor de fundo de multimercado, no gestor de fundo do mercado de Forex. Se você pedir para ele abrir e mostrar as estratégias dele, ele não vai fazer isso, tá? Ele não vai fazer isso. Se você falar para ele assim, ó, abre aqui para mim ver quais ações você está comprado e quais ações você está com posição vendida, ele não vai abrir e não vai fazer isso. Por quê? Porque estratégias vencedoras, pouquíssimas pessoas sabem e isso prejudica muita gente, tá? Então, depois que eu consegui entender como que funciona o mercado de Forex e, de fato, ter acesso às estratégias vencedoras que eu desenvolvi, por exemplo, a gente tem uma estratégia só para gap no mercado. Gap é aquele espaço que você tem muitas das vezes na abertura da ação, tá? Ou na abertura de um ETF dentro do Forex. Eu tenho estratégia só para média móvel, que eu acabei de revelar para vocês aqui. Eu tenho estratégia só para padrão de candlestick, eu tenho estratégia só para tempo gráfico, eu tenho estratégia só para pullback, eu tenho estratégia só para falso rompimento. Então eu tenho mais de 10 estratégias dentro do mercado de Forex. E aí por que eu estou decidindo compartilhar isso com vocês hoje? Por exemplo, esse conhecimento na live. E eu tenho meu canal do YouTube também, tá? Inclusive vai estar na bio também, ou se você pode acessar depois lá no YouTube, Nilo Trader, tá? Tem vários vídeos lá para te ajudar. Por que eu decidi ajudar o máximo de pessoas possíveis? Porque quando eu iniciei no mercado, primeiro ponto, eu não tive ninguém para me ajudar, tá? Eu não tive ninguém para me ajudar. E eu aplicava estratégias que davam certo um dia, dois, depois não davam mais, tá? Depois não davam mais. Boa noite, e depois não davam mais. E aí eu ficava me questionando, por qual motivo e aonde é que eu estou errando? Se eu estou aplicando estratégias aqui que pessoas falam que são vencedores, mas na prática não dá lucro nenhum, tá? Porque eu não queria algo para um dia, eu queria algo que me desse resultado em um mês, tá? Um trimestre em um ano. E é o que a maioria das pessoas querem. Elas não estão entrando no mercado de Forex
para se aventurar durante um dia. Elas estão entrando no mercado de Forex para de fato alcançar a liberdade financeira e geográfica de tempo e conseguirem fazer disso uma profissão e viver disso, tá? Então é importante que você tenha estratégias que de fato vão te dar lucro. E aí, eu participo até hoje de vários grupos de Facebook. Quando eu entrei lá atrás no mercado, eu entrava em busca de estratégia, em busca de coisas. E até hoje eu participo desses grupos, porque eu vejo a dificuldade das pessoas. Então muita gente coloca assim nos grupos: vou desistir do mercado. Muita gente coloca assim nos grupos: esse mercado não é pra mim. Muita gente, eu já vi, tá? A gente colocar assim no grupo: peguei dinheiro com a agiota, perdi tudo, e agora o que eu faço? Tá? Então são pessoas que não têm conhecimento fazendo coisas, cometendo erros que eu, por exemplo, já cometi. E a minha missão hoje, através do Forex, é ajudar com que você não cometa os mesmos erros do que eu. É ajudar com que milhares de pessoas ao redor do Brasil não cometam os mesmos erros do que eu, que tenham estratégias vencedoras. Uma frase muito importante é: não existem erros novos, existem pessoas novas que cometem erros antigos. Então, por exemplo, se você já quebrou uma conta, quer perder todo o dinheiro que você depositou na corretora, eu já cometi esse erro. Se você, por exemplo, entrou no mercado de Forex e confiou, por exemplo, em estratégia e indicadores milagrosos, eu já passei por isso. Se você, por exemplo, entrou no mercado de Forex e começou a operar rompimento, eu já passei por isso. Então hoje eu tenho várias estratégias para ajudar as pessoas a não passarem por isso, tá? Então o mais importante o terceiro passo: você ter uma estratégia que seja lucrativa, tá? Independente da volatilidade do mercado. Teve um trade que a gente pegou agora, nesse lance de OTAN com a Rússia, esse conflito que a gente está tendo agora globalmente, que eu peguei um trade, por exemplo, na moeda da África, que estava muito volátil, que deu $207, tá? $207. Por quê? Porque a estratégia que eu tenho, ela é vencedora independente da volatilidade do mercado, independente da notícia, independente do que esteja acontecendo no cenário mundial. Então, é importante que você tenha estratégias que sejam dessa forma, estratégias vencedoras, tá? Nilo, o que eu posso fazer hoje para ter acesso a estratégias vencedoras, porém não precisar passar por todo esse processo que você passou? Eu vou te dar um conselho agora. O que você vai fazer é me seguir aqui no Instagram nos próximos dias, tá? Nas próximas semanas e nos próximos meses. E eu vou passar muitas estratégias para vocês, tá? Muitas estratégias para vocês. Estratégias que hoje me fazem ter resultados, por exemplo, operando somente do celular. E você também pode. Se você está me assistindo nessa live, você tem um celular. É Android ou é iOS. Então você tem acesso primeiro à plataforma já. Você pode abrir conta na corretora, inclusive hoje, né? Você pode abrir conta na corretora e já ter acesso às estratégias que eu vou estar passando para vocês aqui ao longo do tempo, ao longo das próximas semanas, ao longo dos próximos meses, tá? Então fica atento a todo o conteúdo que eu vou passar para vocês aqui. Vai ser um conteúdo que de fato vai te ajudar a dar os primeiros passos no mercado de Forex, a começar a ter ótimos ganhos no mercado de Forex. Você não precisa ter 10 anos de mercado para viver disso, você não precisa ter 50 anos de mercado para viver do Forex, você não precisa ter 5 anos, assim como eu tenho, para viver do Forex. Você precisa de pouquíssimo tempo, porém, de estratégias vencedoras, tá? Hoje a gente tem alunos nossos, por exemplo, que tem resultados de $200 no único dia, $50 no único dia. E aí alguém pode falar: Nilo, $50 é muito pouco, mas para quem está começando não é. E aí você pega o quê? Você pega $50, multiplica vezes 5, vezes R$4,90. Faz as contas o quanto você está ganhando. R$250 por dia, R$230 por dia, R$400 no dia, que é o capital que vai te ajudar de fato já a conseguir alcançar sua liberdade financeira geográfica de tempo. Porém, você precisa desses 3 passos que eu falei para vocês hoje, tá? E eu vou dar alguns extras aqui ainda hoje nessa live, beleza? Então, se você está gostando, coloca aqui nos comentários qual é a sua dúvida, se você ficou com alguma dúvida, se você já opera o mercado de Forex, se você ainda não iniciou no Forex, coloca aqui 0, tá? Coloca o 0 aqui, digita o número 0, se você ainda não opera o Forex, se você ainda está começando do absoluto zero e quer de fato entender como que funciona esse mercado que tem mudado milhares de vidas ao redor do mundo. Foi como eu falei, o movimento que a gente vai começar agora no Brasil vai ser de fato algo jamais visto, tá? E você vai ter a oportunidade de fazer parte disso, desse movimento, e você está conhecendo isso antes de 99% dos brasileiros. Hoje no Brasil, por exemplo, a gente tem na Bolsa de Valores, tá? Registrado, CPF, uns 4 milhões de investidores.
quem faz day trade ali na Bolsa de Valores é um número de 400 mil. Porém, a gente está num número, por exemplo, de 220 milhões de habitantes no Brasil. Então, são pouquíssimas pessoas que ainda conhecem esse mercado. Se a gente colocar o número de pessoas que operam o mercado de Forex, deve dar umas 100 mil pessoas somente, 80 mil, 50 mil, tá? Comparado, por exemplo, ao número de investidores que a gente tem na Bolsa de Valores. Então, eu sinto muito essa falta hoje. Se você pesquisar, por exemplo, conteúdo americano, conteúdo europeu, até mesmo conteúdo asiático, o número de pessoas que operam o mercado de Forex é muita e muita e muita gente, tá? É muita, muita gente. O mercado de Forex lá fora é como se fosse o marketing digital no Brasil. Você vê muita gente falando, ganha dinheiro no marketing digital, ganha dinheiro no marketing digital. Porém, o mercado de Forex ainda é um bebê no Brasil, ainda está iniciando no Brasil, ainda está engateando no Brasil. Porém, o que vai acontecer nos próximos meses vai ser algo jamais visto, vai ser algo extraordinário. Tá bom? Deu para você entender os 3 passos de hoje. Primeiro, abrir conta na corretora. Faz isso hoje. Se você não conseguir, você pode me chamar aqui no Instagram, no direct, que eu vou enviar o link da corretora, ou da Smart, ou da Exclusive Market. Segundo passo é você baixar a plataforma, tá? Para você ter acesso ali às moedas, para você ter acesso hoje às commodities. Por exemplo, no Forex, você consegue também operar commodities, como o petróleo, tá? Como o petróleo, tanto o Brent quanto o WTI. Você também consegue operar dentro do Forex o gás natural, tá? Você consegue operar dentro do Forex o ouro, a prata, tá? Nilo ouro mesmo, ouro. Sim, você consegue operar o ouro dentro do Forex hoje. E você também consegue operar ações, né? Então, por exemplo, cada vez mais o mercado de Forex está permitindo que pessoas operem ações. Tesla, Amazon, Google, Facebook, Netflix, as maiores empresas do mundo hoje, tá? Eu vou te deixar aqui, ó, fixado, tá? Exclusive Market e Ice Market. Ó, essas duas corretoras, beleza? Essas duas corretoras deixei fixado aqui para vocês. Já abri conta hoje, tá? Nilo, o que eu vou precisar fazer para abrir conta na corretora? O básico que você faz, por exemplo, para abrir conta num banco. Vai precisar enviar os seus documentos, tá? E a taxa de aprovação, por exemplo, na Exclusive Market é de 10 minutos, 20 minutos. Um dia no máximo já aprova tudo. Beleza? Comprovante de residência, todo esse tipo de coisa, beleza? E as formas de depósito que você tem na corretora hoje. Você pode depositar por Pix, boleto, cartão de crédito, tá? Até mesmo Bitcoin, para você de fato começar a operar. Tá bom, Anderson? Espero que tenha feito sentido para você. E o segundo ponto é você baixar a plataforma, tá? Algumas corretoras de Forex hoje, por exemplo, só permitem que a pessoa baixe somente o MetaTrader 4, tá? O que eu não concordo muito, até porque o MetaTrader 5 foi como eu falei, ele tem mais funções do que o MetaTrader 4, tá? Então baixa o MetaTrader 5, você vai ter uma facilidade muito melhor de negociar no MetaTrader 5. Por exemplo, quando eu estou operando pelo celular e eu quero arrastar o meu stop loss, colocar para o 0 a 0, para o break-even, ou seja, eu quero tirar da onde ele estava, o meu risco, colocar para o meu preço de entrada, no MetaTrader 4 eu tenho que fazer tudo isso manualmente, digitar um número ali da ação. Então, tipo, eu comprei a ação a $150, meu stop está 149, eu tenho que ir lá digitar 150 no lugar do stop loss para o preço subir, tá? Já, porém, no MetaTrader 5 eu consigo clicar e subir rapidamente, tá? Então é uma forma muito mais rápida para quem entende aí e sabe como o mercado é volátil e rápido, você precisa ficar atento a tudo e você também tem que ser ágil, beleza? Então esse é um ponto muito importante, você utilizar o MetaTrader 5, tá? E o terceiro ponto que a gente falou foi das estratégias, tá? Estratégias que sejam vencedoras, que você precisa ter no mercado hoje, estratégias que sejam duradouras e que vão durar pro resto da vida. Muita gente eu já vi falando assim, ó, falar assim, ó, poxa, eu tava com uma estratégia aqui, só funcionou durante um mês. Você já ouviu alguém falar isso? Poxa, essa estratégia aqui só funcionou durante o período do governo Lula. Pô, essa estratégia aqui só funcionou durante o período do governo Temer. Pô, essa estratégia aqui só funcionou durante o primeiro ano do governo Bolsonaro, tá? Então, não existe essa de estratégia funciona durante o tempo e depois para. A estratégia ela tem que durar para a eternidade, tá? Por exemplo, candlestick, se você pegar, tá desde que foi criado aí, tá? Ó, o Anderson falou assim, operações para Active, porém o spread para Forex é muito alto. Ó, vou te falar, o spread ele pode te prejudicar muito, tá? Se o spread for muito alto mesmo, como por exemplo eu falei da FBS, que é muito alto, você toma stop loss na abertura de mercado, tá? Porque na abertura do mercado de Forex, o spread geralmente costuma ser muito alto, tem uma distorção muito alta,
tá? Então corretoras onde você tem um spread muito alto, Anderson, não vale tão a pena. Você vai bater spread de qualquer forma, tá? Até porque não vale a pena hoje você utilizar o house spread. O que é o house spread? É onde você tem um spread zero, porém você vai pagar muita taxa, tá? Você vai pagar muita taxa. Então não vale a pena você utilizar uma corretora que tem um spread zero, tá? O que vale a pena é você utilizar a corretora que tem um spread acessível, legal, porém você vai pagar menos taxa. Então, por exemplo, hoje eu opero aí 40 lotes em ações, 50, às vezes eu bato 205, 207 em ações. Eu pago ali de taxa, nessas ações que eu bato mais, eu vou pagar mais taxa, né? Então eu pago ali tipo $7 em 3 dias de operação, que eu fico 3 dias posicionado na operação. Então eu pago swap e eu pago a comissão da corretora também. Por quê? Porque eu entrei com um número de lotes muito grande. Agora, por exemplo, quando eu opero Tesla, eu entro com 4 lotes, eu pago $1 para ter um lucro de 200. Eu pago $1 para ter um lucro de 150. Então para mim não faz diferença. E o spread, por exemplo, em Tesla, é 5 pontos, 7 pontos, tá? 10 pontos no máximo aí. Então fica muito acessível para quem está iniciando agora, tá? Ter um spread que seja na média e você ter uma corretagem baixa. Eu lembro que quando eu operava na Bolsa de Valores do Brasil, eu morria ali, sério, corretagem, R$200 no mês. R$300 no mês em corretagem. E quando eu vi para o mercado de Forex, e comecei a operar o Forex, e eu vi a corretagem que as corretoras de Forex cobravam, eu falei, não é possível. Não é possível que as corretoras de Forex estejam cobrando essa taxa tão baixa. E eu estava acostumado no Brasil a ter taxas altíssimas. Porém, no Forex a taxa é muito baixa. Se você, por exemplo, negocia um lote em ações, tá? Você vai pagar nem $1 por operação. Entendeu? Então, se você tem um lucro, por exemplo, de $10 numa operação e você paga 0,50 cent, 0,20 cent, já vai te ajudar demais. Tá? Por quê? Porque você vai ter um ótimo lucro e uma taxa muito baixa, tá? E uma taxa muito baixa. Então fique atento que nos próximos dias aí a gente vai estar realizando mais e mais lives, tá? Mais e mais lives, mais e mais conteúdos para ajudar o máximo de pessoas possíveis a ganharem dinheiro nesse mercado. E o que eu tenho que fazer para ganhar dinheiro no Forex? Tomar a decisão. Você tem que tomar a decisão. Tomar a decisão de entrar para esse mercado, tomar a decisão de não se importar com as críticas. Quando iniciei no mercado eu fui muito criticado, as pessoas falavam isso é cassino, isso não dá certo. Porém, o mercado de Forex mudou a minha vida, tá? Por quê? Porque eu comecei a ganhar em dólar. E se você já ganha em dólar, você está numa vantagem estratosférica na frente dos brasileiros, tá? Então, por exemplo, você que ganha R$50 no Brasil, se você ganhar $50 no Forex, é o mesmo esforço que você está fazendo. Porém, você vai estar ganhando 5 vezes mais. Então, eu já começando a ganhar em dólar, muita coisa já mudou. Tá? Porque eu buscava ali $10 por dia, já era R$50. E o meu psicológico não ficava muito abalado. Depois eu passei para 50, depois eu passei para 100, depois eu passei para 150, depois eu passei para 200. E aí, se você for converter no real, é R$1.000. R$1.000 numa única operação. Tá? Ah, Nilo, eu não quero ganhar R$1.000 por dia, eu não quero ganhar R$1.000 em 2 dias. Você pode ganhar isso na semana, tá? Você pode ganhar $200 na semana, que é R$1.000 no Brasil. Se você multiplicar vezes 4, são R$4.000 por mês. E isso vai ter mês que você vai fazer mais, tem mês que você pode fazer um pouco menos, tá? Tudo vai depender, por exemplo, muitas das vezes se você está conseguindo encaixar bem o seu operacional, está conseguindo encaixar bem as suas operações. Então, você ganhando em dólar hoje no Forex, eu posso te garantir uma coisa. Muita coisa vai mudar para você, tá? Muita coisa vai mudar para você. Você vai fazer menos esforço, você vai poder ficar em operações por mais tempo, você vai ter uma corretora boa, tá? Hoje, por exemplo, você realiza saque nas corretoras, no máximo aí é 24 horas de pagamento, tá? Demora um pouco mais do que no Brasil, por quê? Porque você tem esse lance do câmbio, né? A corretora ainda tem que fazer a conversão e já cai diretamente na sua conta, tá? Então, fique atento, tá? Se você não é inscrito ainda no meu canal do YouTube, eu vou deixar meu canal do YouTube aqui também fixado, ó. Nilo Trader, tá? Meu canal do YouTube, eu posto vídeo lá todos os dias para ajudar você e te mostrar na prática, né? Porque aqui eu não consigo mostrar o gráfico, mas lá eu mostro o gráfico certinho, como que funciona o passo a passo, como que você pode lucrar, por exemplo, com ordem buy stop, ordem sell stop, como que você pode aplicar estratégias para achar o USD, o USDJPY, o GBP USD,
como que você pode aplicar estratégias, por exemplo, para euro, USD, todas essas moedas. Porém, aqui, como eu falei, eu não consigo te mostrar o gráfico, e lá eu te mostro o gráfico de uma forma extraordinária, tá? Então eu te mostro, recentemente a gente fez um vídeo de um indicador, que é a média móvel de 200 e 300, eu mostrei ali no gráfico como é que eu utilizo ela, como é que eu faço essa leitura, e há 3 semanas atrás eu fiz essa análise do indicador de 200 e 300, e eu falei de USDJPY. E depois que eu fiz aquele vídeo, o USDJPY não parou mais de subir. Tá? Não parou mais de subir. Enquanto se mantiver acima da média, não vem para cair. Tá? Não adianta pegar venda, que não vai funcionar qualquer tipo de operação na venda. Beleza? Então tá meu canal do YouTube aqui. Espero que essa live tenha feito sentido para você. Espero que eu tenha te ajudado, te agregado com algo hoje. Salomão, ele fala em Provérbios capítulo 14, versículo 18, que os inexperientes é a dor insensatez, mas o conhecimento é a coroa dos prudentes. O mais importante dentro do mercado de Forex é você ter conhecimento, é você ter método, é você ter estratégias, é você ter gerenciamento de risco para conseguir viver, não sobreviver, viver desse mercado. Beleza? Que Deus abençoe a vida de vocês. Tamo junto e fica atento que a gente vai estar fazendo mais lives aí, tá? Se inscreve lá no nosso canal do YouTube. Um abraço para todos. Valeu, pessoal.